antes do exercício. Se vocês quiserem fazer uma partilha breve, antes da gente partir para o próximo, Vinícius e a Priscila. Vinícius, por favor, abre seu microfone, antes da gente seguir para o último exercício. Tá, vou ser brevíssimo, então. Só para comentar que nesse último exercício, como você previa em relação a vários de nós, as minhas formações mentais já estavam aqui previamente, antes de começar o exercício. Só que, então, o que eu mais fiz durante esse período de silêncio foi exatamente, eu tive a ideia de literalmente me abraçar, para ver se isso surtia algum efeito no sentido de me levar a uma postura de acolhimento das formações mentais. Né? Eu me abracei, cruzei meus braços com as mãos nas costas para me abraçar. Tive a ideia de tentar usar aquela emoção que eu falei anteriormente, que eu consegui isolar, mas não consegui muito bem. De todo modo, não sei se isso era essencial, né? Talvez bastasse o autoabraço mesmo. E aí é isso, foi essa experiência. Não sei se eu faço novamente dessa forma, só para partilhar como é que foi. Obrigado. Querido, gratidão. E é isso. Gente, essa prática de não fazer nada. É só abraçar, vocês não precisam nem convidar outra emoção para tomar o lugar. É só abraçar que está presente. É uma prática de reconhecimento quando as formações mentais estão presentes. E elas sempre estão presentes, senão a gente seria um Buda perfeitamente iluminado se elas não estivessem presentes. Então elas sempre estão. Né? Então é só abraçar. Essa prática é reconhecimento, mero reconhecimento das sensações difíceis, enquanto elas durarem. A gente também não segura elas. Se em algum momento a gente perceber que aquela emoção foi embora, deixa embora. É só perceber. E esse autoabraço é uma coisa muito, muito importante, muito legal. Eu gostei dessa partilha. Porque do mesmo jeito que a gente pode usar sensações físicas para respiração, para conseguir melhor a respiração, a gente pode usar sensações físicas para acolher o que a gente está sentindo. Eu tive uma experiência com isso recentemente. Um amigo aqui da Sangha, muitos anos atrás, ele me procurou para falar um pouquinho sobre a meditação dele, enquanto ele estava tendo dificuldade com a meditação, porque surgiam sensações difíceis, e ele queria ficar na respiração e ele não sabia como lidar com as emoções difíceis, né? E eu falei, quando isso acontecer, solta a respiração um pouquinho e fica com a sua sensação difícil, põe a mão no peito. Ele falava que o coração ficava acelerado demais. Coloca a mão aqui, sente essa aceleração do coração, acolhe, abraça isso. E eu compartilhei isso muito muito simples com ele, assim, foi um conselho de quem está praticando meditação, mas foi muito tranquilo, assim. E aí, anos depois, um dia eu estava vendo, eu vi nas redes sociais um vídeo dele, e aí ele estava com a mão aqui no coração. Eu falei, olha, eu sei exatamente o que ele estava fazendo, cuidando da ansiedade, cuidando de uma emoção difícil, da forma como que eu falei para ele anos atrás. Porque é muito útil a gente se abraçar, é muito útil a gente se cuidar. Esse primeiro exercício é isso, se permitir, né, manifestar o que você está manifestando com essa dor. Né? Muito bom, gratidão, Vinícius. E Priscila, quer compartilhar com a gente? Sim. Bom dia, Sangha, bom dia, Tati, bom dia, Raoni, a todos os presentes. Muita gratidão. Eu estou vivenciando já há algum tempo essa questão dos ruídos. Nesse exato momento, eu estou dentro de uma floresta, que é onde eu estou morando, e ao meu entorno existem 3 ruídos muito altos acontecendo ao mesmo tempo, de sons, né, de músicas, e geralmente não é a questão do barulho, o ruído, que me incomoda, mas Raoni trouxe aí um método que eu tenho adotado, que é esse. Eu me abraço quando eu percebo que eu me sinto muito só, quando eu percebo que o meu entorno está precisando ouvir tão alto coisas que não fazem muito sentido, porque não geram alegria, não podem gerar alegria. São músicas que relatam sofrimento, dores, né? E parece que eles estão precisando ouvir sobre dores muito alto. E eu estou buscando tratar, através da meditação, esse
descompasso que eu sinto entre a realidade que eu estou precisando vivenciar, desse barulho que fala muito mais alto que o ruído, que fala de dor, fala de desarmonia, e eu fico me questionando, é tão diferente do contemplar da natureza que está aqui, os pássaros, a diversidade. E eu alugo também, eu tenho um espaço que eu alugo para grupos terapêuticos, famílias. Então, a cada semana eu tenho uma experiência diferente aqui. Hoje eu tenho um grupo evangélico que está no local, e até mesmo dentro das questões religiosas, o porquê que precisa ser, né? Essa emoção, essa alegria, precisa se expandir para um volume tão alto. Né? É isso que eu ainda estou precisando trabalhar, e tenho buscado na meditação esse equilíbrio, para que não gere, né, uma desarmonia dentro de mim, mas que eu possa, inclusive, ser também favorável a essas pessoas de alguma maneira, quântica, ou através de conduta de vida. O meu gatinho está aqui querendo participar e apertou aqui na tecla, perdão. Mas é essa a minha participação, desculpa. É a de encontrar, dentro de um estado mental, de consciência mental, um alívio. E eu quero só, nesse momento, agradecer muito, porque a alegria que eu encontrei hoje foi de estar aqui presente com vocês nessa manhã e entender que todo esse ruído aqui deixa de fazer sentido quando a gente se empenha em ter uma consciência, né, em buscar dentro de nós essa paz. Gratidão. Gratidão, Priscila, excelente partilha. Uma das coisas que eu comentei hoje sobre o Anapanasati, né, é que quando a prática do Anapanasati profunda gera para gente, naturalmente, os 7 fatores de despertar. E um dos fatores do despertar, né, da iluminação, é a equanimidade. É quando você começa a olhar para todas as experiências igualmente sereno. Seja a música que te agrada e seja a música que não te agrada, elas vão ter um impacto, mesmo impacto em você. Isso é equanimidade. O que esse exercício nos ajuda é justamente a cultivar isso. Lembra quando a gente percebeu que a felicidade e a alegria não estavam lá fora, mas no corpo e não no objeto externo? O sofrimento acontece a mesma coisa. Ele nunca é causado pelo objeto que vem de fora. Ele sempre é causado pela nossa reação ao objeto de fora, pelo que está acontecendo no corpo. Então, nesses exercícios, a gente está aprendendo como gerar equanimidade para a alegria e para o sofrimento. Seja o que vem, são formações mentais acontecendo aqui com a gente, né? E essas formações mentais são tão condicionadas, elas podem ser descondicionadas. Eu sempre falo isso é muito importante. Nenhum ruído é bom ou mal. Nenhuma experiência é ruim ou boa. Elas são condicionadas pela nossa mente. E olhar para elas de pertinho nos ajuda a entender isso, né? Eu sempre conto na Sangha, né, que eu não faço meditação dentro de casa. Minha meditação é sempre na rua. Então, a minha relação com o barulho do trânsito é muito diferente da relação que as pessoas normalmente têm com o barulho do trânsito. Eu me sento numa rotatória no meio da cidade, todo dia pela manhã, e eu medito ali por meia hora. E eu não tenho qualquer dificuldade em meditar com as buzinas e com os roncos dos motores, porque com os anos de prática, eu aprendi a olhar aquele barulho com equanimidade. Ele não causa mais negatividade em mim, porque eu percebia que a negatividade era minha reação. Então, isso é o que a gente busca fazer. Quando surgiu uma emoção negativa, também tenta trazer ela para o menor elemento que causa ela, e vocês vão descobrir que normalmente esse elemento está no seu corpo e na sua mente. Você não gosta daquele som porque ele causa uma formação mental em você na hora que você escuta. Mas a culpa não é do som. A culpa está da sua consciência gerando aquela formação mental. E se você aprender a transformar aquela formação mental, que são os outros aspectos da meditação que vem, você vai transformar a sua experiência completamente. Eu acho que o Buda é isso. É alguém que aprendeu a transformar todas as suas formações mentais e ser equânime com relação a elas, né? Isso é muito, muito legal, muito importante para a prática. E o segundo exercício, e o último exercício de hoje, né, nos ajuda um pouquinho nisso. Deixa eu colocar o último cardzinho para vocês, para a gente ir para o último exercício.